Essa outra questão também é bastante interessante. Nós temos aqui um operário, de repente enfiando a ferramenta no rebolo, e aqui se quer saber o seguinte: que velocidade em metros por segundo atingiria uma partícula que se solta de um rebolo de 10 polegadas de diâmetro e que gira a 1450 rpm? Quantos segundos essa partícula gastaria para atingir o rosto de um operador que está a 500 milímetros do ponto de soltura da partícula? Essa questão aqui é interessante porque esses dados são reais, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar a rotação do motor para radianos por segundo. Então, aplicando a fórmula de 2π/60, onde n é 1450, nós obtemos que o ômega é igual a 151,84 radiano por segundo. A velocidade linear é ômega vezes o raio. Então, repare que a unidade aqui de ômega já está sobre segundo. E eu quero a resposta metro por segundo. Então, nesse caso, o meu raio tem que ser dado em metro e a resposta já sai direto como requerido. Então, se o rebolo possui 10 polegadas de diâmetro, então o raio vira de 5 polegadas. Cada polegada é 25,4 milímetros. Ou seja, então o raio desse rebolo é de 127 milímetros. Ou 0,127 ou 127 milésimos de metro. Então, a unidade agora está compatível para o cálculo. Então, pegando o ômega e R, nós obtemos que a velocidade linear da partícula que se solta é de 19,28 metros por segundo. Ou seja, a grosso modo podemos dizer que essa partícula ela se solta a uma velocidade próxima a 70 km por hora. A segunda parte da questão quer saber o tempo que essa partícula gasta para percorrer a distância de 500 milímetros. Aqui nós estamos diante de uma situação que a partícula está sujeita à força da gravidade, portanto a equação dela possui aceleração. Mas, por simplicidade, vamos adotar que essa partícula ela viaja subindo em direção ao rosto do operador em velocidade linear constante. Então, V ΔS sobre ΔT. Como eu quero saber o tempo ΔT, então é ΔS sobre V. O ΔS é 0,5 metros, ou seja, 500 milímetros. E o V, 19,28 metros por segundo. Ou seja, o intervalo de tempo que ela gasta para percorrer esse espaço é de 26 milésimos de segundo. Ou seja, ela gasta um tempo tão pequeno que ele é inferior ao tempo que nós humanos temos para reagir a algum evento. Então, nesse caso, essa velocidade, esse intervalo de tempo é mais ou menos a metade do tempo da reação de uma pessoa. Ou seja, na verdade, se essa partícula se soltar, ela vai atingir o operador e ele só vai reagir depois que ela já tiver atingido o seu rosto. Por isso que é importante trabalhar com óculos de segurança quando estivermos operando um rebolo. Exercício 9. O sistema abaixo é utilizado para elevação de carga. Se a rotação do motor elétrico é de 1750 rpm, o número de dentes da engrenagem motriz é 13, o número de dentes da engrenagem movida é 91 e o diâmetro do tambor é de 60 centímetros, calcule a velocidade de elevação de cargas em metros por segundo. Bem, neste caso, como há um sistema de transmissão por engrenagens, a relação de transmissão desse sistema é de 7/1, ou seja, 91 dividido por 13. Mas o conceito de RT é também
rotação da peça motriz sobre a rotação da peça movida. Para calcular a velocidade de elevação, eu preciso saber a rotação que está no tambor, que é a peça movida. Sendo assim, essa rotação é igual à rotação da peça motriz dividida pelo RT. A peça motriz está ligada ao eixo do motor, então ela gira a 1750 RPM. Como o RT já foi calculado igual a 7, então dividindo por 7 isso vai dar 250 RPM. Então o eixo do tambor gira a rotação de 250 RPM. Só que para calcular a velocidade linear, o V, é preciso transformar esse ômega que está em RPM para radianos por segundo. Sendo assim, nós multiplicamos o N por 2π e dividimos por 60. Então, essa velocidade angular do tambor é de 26,18 radianos por segundo. Bem, então nós já temos a velocidade angular do tambor em radianos por segundo. Se nós definirmos o seu raio em metro, então nós obtemos a resposta adequadamente. Ou seja, neste caso, se o diâmetro é 60 centímetros, o raio é 30 centímetros ou 0,3 metros. Então, pegando 26,18 multiplicando por 0,3, nós obtemos uma velocidade linear de 7,85 metros por segundo. Então, aqui o que é importante é lembrar que as unidades precisam ser compatíveis, né? Então, o ômega não pode ser utilizado em rotações por minuto. Ele deve ser utilizado em radianos por segundo. Este é um caminho para resolver essa questão. Existem outros também, que se baseiam justamente na questão da rotação por minuto. Ou seja, pegando aqui o tambor, se ele gira a essa velocidade angular, ou seja, ele giraria a quantas rotações por segundo? Então, é só dividir por 60. Porém, cada rotação do tambor equivale a quantos metros? Então, é calcular o perímetro do tambor baseado no diâmetro que foi informado. Também é um caminho para se chegar à mesma resposta. A questão 4 do capítulo 4, ela pede para calcular a força tangencial que cada pino do acoplamento rígido deve suportar. Sabendo que o diâmetro do círculo de pinos é de 20 centímetros e que o conjugado, ou seja, o torque produzido pelo motor elétrico é de 80 Nm. Bem, o torque é 80 Nm, o raio aqui do acoplamento é de 10 centímetros, ou 0,1 metro. Então, esse torque é força vezes raio. Chama aqui de F1 para diferenciar da força F da figura. Então, o F1 é o torque dividido pelo raio, então vai dar 800 Newton. Acontece que esse esforço F1 ele se divide por 4 pinos. Sendo assim, então cada pino vai ter que resistir a uma força tangencial de 200 Newton. Capítulo 4, exercício 6. Calcular a força de corte Q em Newton no alicate da figura abaixo. Então nós temos aqui um alicate sujeito a uma carga de 300 Newton na extremidade do seu braço e na outra extremidade uma peça sofrendo um esforço de esmagamento ou de corte. Então, nesse caso aqui, a aplicação da força de 300 newtons, ela tende a girar este braço do alicate no ponto B, que é um ponto de apoio. Logo, haverá, então, um esmagamento no ponto C. Então, haverá uma reação aqui devido ao efeito de esmagamento dessa peça que está no ponto C. Ou seja, então vai haver um torque reativo, vamos por assim dizer, da carga Q
contra o torque da carga de 300 newtons. No equilíbrio, esses dois torques são iguais. Então, o torque da carga de 300 vai ser a própria carga vezes a distância dela ao ponto de referência, que no caso é o ponto B. Então veja que eu estou fazendo aqui o somatório de momentos no ponto B. É claro que todo o alicate está em equilíbrio. Mas, por uma questão de facilidade, nós escolhemos o ponto P como ponto de referência e vamos analisar ali o somatório de momentos. Bem, então o torque da carga Q vai ser Q vezes a distância do ponto C, onde ela está, ao ponto B, que é o ponto de referência, que é de 30 milímetros. Então, esse torque ele é escrito como 30Q. Igualando os dois valores, eu tenho então que 30Q é igual a 75.000. Logo, dividindo esse valor por 30, obtenho que a carga Q é igual a 2.500 newtons. Veja bem que nem sempre é necessário fazer conversão de unidades, porque as duas distâncias informadas aqui foram dadas em milímetros, então não precisa converter para metro, por exemplo, porque seriam duas conversões. E quanto à carga Q, ela vai obter a mesma unidade da carga de 300, que no caso é newton. Então esse alicate, como nós podemos observar, ele está multiplicando a força de 300 acima de 8 vezes no ponto C. Reparem bem que se o ponto C se aproximar da articulação em B, esse valor de 2.500, esse valor que era de 2.500 vai se tornar ainda maior. Aqui há uma informação que ela só entra para levar dúvida ao aluno, que é essa inclinação de 30 graus da boca do alicate, do bico do alicate, com a horizontal. Acontece que o que tem que ser levado em consideração é a direção da carga Q em relação à distância de C até B. Então repare que essa distância, ou esse raio, vamos assim chamar, ele é perpendicular a essa carga. Então essa informação de 30 graus que aparece no problema é só para confundir. Aqui também a gente pode ver que a carga de 300 era perpendicular à distância de 250, que é equivalente a um raio de uma circunferência. Então, por isso, o cálculo é direto. Tá? Eu fiz questão de colocar aqui uma foto adicional, que é de um alicate universal, para nós entendermos essa questão da distância da aplicação da força ao ponto de apoio. Então nós vemos que esse alicate possui 3 regiões onde ele pode funcionar. Então nós temos, por exemplo, essa região aqui extrema, onde está o cursor, que é utilizada para pegar coisas, né? Enquanto que essa central ela é usada para torcer um arame, qualquer coisa do tipo. Mas a região mais interna, que é a região do corte, ela não está ali por acaso, né? Ela está ali porque é justamente aonde se produzem os maiores esforços no alicate. Ou seja, essa região aqui é onde acontecem as maiores multiplicações. Então, sendo assim, essa região é propícia para ser uma região de corte. Então, todo alicate universal ele vem com essa região aqui, após a articulação, como uma região de corte. A questão 7 ela é bem interessante porque ela nos apresenta uma manivela de poço. Essa manivela de poço possui um tambor cujo perímetro é igual a 62,80 centímetros e uma alavanca ou uma manivela de 40 centímetros de comprimento. Pede-se para calcular a carga Q, ou peso, né, da carga que será erguida neste tambor se for aplicada uma força F de 1 kgf sobre a manivela. Então, aqui nós temos a manivela de poço,
e colocando em detalhe a sua parte principal, que seria o tambor e a manivela em si. Então, a força F é representada por essa setinha amarela, que é aplicada no punho da manivela, fazendo um ângulo de 90 graus com o braço da manivela. Se nós olharmos de modo lateral, fazendo uma vista lateral dessa manivela, nós vamos enxergar aqui a circunferência do tambor, o raio do tambor. Vamos imaginar uma carga puxando para baixo aqui, tentando girar o tambor no sentido horário, e, em contrapartida, uma força F que vai querer girar o tambor no sentido anti-horário. Então são dois torques que se opõem. Um quer girar no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Então, nós temos dois torques no mesmo eixo. Então, vamos aos cálculos. A força da manivela é 1 kgf, o perímetro, que é 2π vezes o raio, é igual a 62,8, então o raio é igual a 10 centímetros. Quem é o torque da manivela? O torque da manivela vai ser o quê? A força F vezes o comprimento da manivela. E temos, ou seja, nesse caso, a força F é 1 kgf, L é igual a 40, então o torque da manivela é de 40 kgf centímetro. Na condição de equilíbrio, o somatório desses momentos, desses torques, é igual a zero. Como tu tem dois torques, então o torque da manivela menos o torque do tambor é igual a zero. Ou seja, é um igual ao outro. Tá? Eles são diferentes apenas no sentido. Um é positivo, o outro é negativo. Mas o torque do tambor, ele é também visto como o produto da carga Q, que é a carga que vai ser erguida, pelo raio do tambor. Então, essa carga Q, ela é, na verdade, o torque do tambor dividido pelo raio do tambor. Nesse caso, o torque do tambor é igual ao torque da manivela, que é igual a 40. Dividido pelo raio é igual a 10. Então, essa carga Q que vai ser erguida é de 4 kgf. Então, essa manivela, pelo seu aspecto construtivo, ela é capaz de multiplicar a força do operador em 4 vezes. Então, nós vemos aqui que quando uma pessoa aplica uma força de 1 kgf, ela consegue erguer uma carga de 4 kgf. Se ela aplicar a força de 2, a carga erguida será de 8. Então, por aqui a gente vê que, pelo torque, a gente consegue multiplicar forças.